bom dia a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer à Fundação Getúlio Vargas e à professora Heloísa Estelita pelo honroso e gentil convite de participar desse relevante seminário. Eu penso que é difícil expressar em palavras a alegria que eu sinto de estar aqui ao lado de pessoas tão amigas, tão queridas e tão admiradas e respeitadas, pessoas com quem eu tenho o privilégio de conviver e compartilhar reflexões, trocar impressões sobre os mais variados assuntos do direito penal. É realmente uma honra, um privilégio estar aqui. Eu queria registrar aqui a presença de vários amigos, dentre eles o Yuri Luz, o Gustavo Quanti, são queridos amigos também. Queria dizer, professora Heloísa, que antes do início desse evento, eu estava aqui pensando na minha falta de juízo de aceitar um convite para falar depois de uma conferência proferida por você, me permita a informalidade. E essa falta de juízo teve o outro lado, outro aspecto, que foi poder ficar agora numa posição que eu reputo bastante confortável, porque a professora Heloísa proferiu uma conferência primorosa, facilitou bastante a minha vida, porque contextualizou, como poucas pessoas poderiam fazer, os temas da nossa conferência, do nosso seminário, de modo que é muito fácil, muito confortável poder jogar num time que tem uma craque, né, desse nível, né, professora? Recebo aqui os meus cumprimentos, o registro da minha mais profunda admiração. O tema que me incumbe tratar é o da causalidade da imputação objetiva nos crimes econômicos. Eu preparei um texto, eu peço licença aos senhores para fazer a leitura dele, porque a minha memória não me permite transmitir todas as informações com a profundidade, com a fidelidade e com a sequência que eu permito expor. E eu sei que não é usual, eu sei que nós aqui no Brasil não temos esse costume, mas eu, depois de assistir conferências de dois professores por quem tenho a mais profunda admiração, o professor Klaus Roxin e o professor Wolfgang Frisch, em que eles leram os textos que prepararam, eu, que estou bem longe de estar no nível deles, não preciso ficar preocupado em proceder da mesma forma. Então, se eles que têm o conhecimento que têm procedem dessa forma, eu fico bastante também tranquilo e confortável de fazer a leitura do texto que preparei. Eu pretendo percorrer o seguinte itinerário, que eu gostaria de fazer algumas noções, algumas considerações introdutórias. Queria falar inicialmente sobre o conceito e a função da relação de causalidade na teoria do crime, também da imputação objetiva, introdução que tem como finalidades permitir que os estudantes de graduação aqui presentes, que ainda não tiveram contato, e também que nos assistem pela internet, que não tiveram contato com o tema, possam compreender em seu inteiro teor os pontos de vista que serão sustentados e também afastar alguns equívocos cometidos no âmbito dos tribunais relativamente à causalidade e à imputação. Em seguida, apresentarei o problema que reputo ser uma das questões mais relevantes em torno da relação de causalidade no âmbito dos crimes econômicos, que já foi muito bem contextualizado pela professora Heloísa Estelita, que é o problema da constatação da relação de causalidade em casos de decisões colegiadas. E, na sequência, abordarei a solução dada a esse problema pelo Código Penal em vigor. Serão feitas algumas considerações críticas sobre a solução do ordenamento vigente, para, na sequência, ser apresentada uma proposta alternativa que será testada ao final. Portanto, esse é o itinerário que pretendo percorrer no tempo que me foi disponibilizado. A expressão relação de causalidade designa uma conexão entre eventos do mundo fenomênico. Essa conexão, esse vínculo, né, que se estabelece é o vínculo que nos interessa, sobre o qual refletiremos, é o vínculo entre a causa e o seu efeito. No âmbito da teoria do crime, esse vínculo guarda relevância, né, da perspectiva da conduta do agente e o resultado típico.
o que conduz à conclusão de que o problema da causalidade somente se apresenta nas infrações materiais ou infrações de resultado, que podem ser definidas como aquelas em que é possível separar no tempo e no espaço a conduta e a sua consequência ou seu efeito, que tanto pode ser uma lesão ou uma situação de perigo concreto. Embora não haja consenso a respeito, predomina o entendimento, com o qual estou de pleno acordo, de que a causalidade tem natureza ôntica. Significa isso dizer que ela se situa no mundo dos fatos, no plano do ser, e não no do dever ser. José Juan Bruera ensina, por exemplo, que dos 4 grupos de objetos em que a ontologia formal classifica todos os objetos possíveis, reais, ideais, metafísicos e axiológicos, a causalidade somente tem a ver com os primeiros. No mundo dos valores não há causalidade. Conquanto a causalidade seja relevante para o direito, ela existe independentemente de qual venha a ser a regulação jurídica a respeito. A causalidade é preexistente ao direito. Nesse sentido, o professor Miguel Polanyi Navarrete afirma que a noção de causalidade não é uma categoria jurídica originária. Ela procede de outros ramos da ciência, precisamente das ciências naturais. Weltzel, da mesma forma, sustentava que o conceito causal não é um conceito jurídico, senão uma categoria do ser. Tampouco é uma mera vinculação lógica e muito menos ideal de diversos acontecimentos, senão a conexão regular na sucessão do acontecer real. Não perceptível, é certo, mas possível de ser captada pelo pensamento. E, por isso, como tal, tão real como o próprio acontecer. O direito deve partir também desse conceito causal ontológico. Não existe uma causalidade jurídica especial. Essa compreensão relativa à natureza ôntica da relação de causalidade é fundamental para que se possa diferenciá-la da imputação objetiva. Enquanto a causalidade está situada no plano do ser, a imputação situa-se no plano do dever ser, já que tem natureza normativa. A imputação objetiva, que suscitou tantas controvérsias no direito brasileiro, é, em última análise, a valoração jurídica da relação de causalidade. Por isso, a imputação se situa no plano do dever ser. O que fica claro quando retornamos um pouco no tempo para analisar o contexto de surgimento da teoria da imputação objetiva. Esse retorno é necessário para que não incorramos em confusões categoriais, como a que se observa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do recurso em habeas corpus, número 80.142, realizado em 28 de março de 2017, um acórdão recente, portanto, o Superior Tribunal de Justiça apreciou o pedido de trancamento de uma ação penal em que o paciente foi acusado de haver cometido o crime de desabamento culposo. Segundo a denúncia, o paciente era representante de um fundo de investimento que contratou uma sociedade limitada para uma obra de construção de uma agência bancária. Do acórdão consta o seguinte: assim sendo, 2 operações devem ser realizadas para explicitar o modelo causal. Em primeiro lugar, identifica-se a imputação objetiva do evento, entre parênteses, causa. Vejam só. Vejam só os senhores. Vejam só os senhores. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que causa seria, ou seja, equiparou, confundiu imputação objetiva com causalidade. No segundo plano, testa-se a imputação subjetiva, dolo ou culpa. A responsabilização penal do agente dependerá da sua voluntariedade em relação à provocação do resultado. Nesse viés, à vista do contexto fático delineado pela denúncia, não vislumbra o liame entre eventual conduta do recorrente e o evento danoso. Então, esse é o primeiro fundamento da concessão da ordem de habeas corpus, né? Não havia liame entre a conduta e o evento danoso. E aí, para fundamentar essa assertiva, foi dito o seguinte: inviável a atribuição de responsabilidade ao representante legal da sociedade empresária ou contratante de empreitada. Se é certo que existe o dever objetivo de cuidado de prover para que a obra seja realizada sem intercorrência de infortúnios, esse dever deve ser endereçado aos agentes da empresa responsável pela construção ou a outros terceiros que tenham efetivamente interferido no curso causal. Sempre lembrando que em nosso sistema não se atribuiu a prática de ilícitos penais a pessoas jurídicas, ressalvados os casos de crimes ambientais. Note que houve confusão entre causalidade e imputação objetiva e ilação confirmada com a leitura do restante do acordo. O Superior Tribunal de Justiça afastou o nexo causal para absolver o paciente.
quando, em verdade, havia conexão causal entre a sua conduta de contratar a empreiteira e o resultado morte da vítima em uma obra para a construção de uma agência do Banco do Brasil. Esse fato ocorreu aqui em São Paulo. A fundamentação para afastar a relação de causalidade consistiu na inexistência de dever objetivo de cuidado. Vejam só, a relação de causalidade foi afastada porque não havia dever objetivo de cuidado. Argumento normativo incompatível com a natureza ôntica da relação de causalidade. Embora a conclusão quanto à inexistência de responsabilidade criminal do dirigente da sociedade empresarial seja correta, o raciocínio deveria ter percorrido, obviamente, via distinta. A inexistência de violação a dever objetivo de cuidado ou, numa outra perspectiva, a criação de um risco juridicamente, a inexistência, né, de criação de um risco juridicamente proibido. Conhecer e manejar com segurança conceitos e institutos da teoria do crime é imprescindível para que as decisões judiciais sejam racionais e previsíveis, especialmente nos tempos em que vivemos. É a dogmática penal que afasta as soluções do intuicionismo e do improviso casuístico. A previsibilidade das decisões judiciais configura o fator dos mais fundamentais para a segurança jurídica, de modo que se justifica um retorno ao contexto de surgimento da teoria da imputação objetiva para que tenhamos em mente que tipo de problemas ela procurou resolver. A influência mais próxima do que atualmente se concebe como imputação objetiva é o pensamento de Hegel. Os senhores sabem bem que há autores que, ao tratar da imputação objetiva, voltam a Platão e buscam as origens da imputação objetiva em Platão. Eu penso que isso é ir demasiado longe. Nós podemos perfeitamente situar as origens do que nós entendemos atualmente como imputação objetiva a partir do pensamento de Hegel. Hegel, em suas reflexões filosóficas, parte da ideia de que vontade e pensamento, como momento do espírito, são um. Assim, todo pensar é também querer e vice-versa, já que a vontade pressupõe a representação daquilo que é querido. Em cada ato voluntário, há a exteriorização completa da personalidade, o que conduz à conclusão de que vontade e personalidade manifestam-se em ações. A vontade, quando se manifesta no mundo exterior para a consecução da finalidade, exterioriza a si própria e vale-se da cadeia causal para chegar a um resultado. A cadeia causal é, desse modo, um meio para a finalidade, e assim pode ser reconduzida ao sujeito. A vontade é, portanto, o poder, o domínio sobre o curso causal, o que permite diferenciar um acontecimento que resulta de uma exteriorização da vontade do simples acaso. O acaso é o oposto da vontade. A liberdade é, para Hegel, a determinação fundamental, a essência, a identidade da vontade. A liberdade não é uma qualidade da vontade, mas a própria vontade, a personalidade, o espírito. Nesse contexto, a imputação é o reconhecimento do sujeito, da sua liberdade e personalidade pelo direito objetivo. A imputação é, para Hegel, o direito da vontade do sujeito. Na imputação do fato e da responsabilidade, o direito reconhece o indivíduo como personalidade, sujeito e espírito, e valora sua ação como fato que decorre da liberdade. Disso resulta que a imputação se relaciona com a questão de o que atribuir ao sujeito como ação sua. Essa passagem é fundamental. É fundamental. A imputação se relaciona com a questão de o que atribuir ao sujeito como ação sua. Essa ideia Roxin resgata anos depois, a fim de que ele seja responsabilizado. Essa questão apresenta-se independentemente do valor jurídico ou moral da ação. Depende apenas de uma decisão sobre uma relação objetiva. Essa decisão foi denominada de imputação objetiva. Desse modo, a imputação objetiva nos diz se um acontecimento é obra de um sujeito. Segundo Hegel, nessa ordem de ideias, devem ser imputadas ao sujeito as circunstâncias que foram por ele queridas, que foram objeto da sua vontade, já que apenas essas circunstâncias resultam da liberdade do sujeito. O acaso, isto é, aquilo que for estranho à vontade, que não for conhecido, não deve ser imputado ao sujeito. Assim, Hegel somente reconhecia a imputação em ações dolosas, mas não em condutas culposas. Karl Larentz, então desenvolveu as suas reflexões no âmbito da filosofia, e o professor Karl Larentz trouxe essas ideias de Hegel para o âmbito do direito. Inicialmente, Larentz, o senhor sabe, era professor de direito civil e trouxe essas ideias na sua tese de doutorado, publicada em 1927, em que tentou contextualizar o pensamento de Hegel no âmbito do direito, da teoria do direito, ideias que foram desenvolvidas posteriormente, como nós vamos ver. Larentz sustentava que a imputação ao fato de nenhum modo é equivalente à decisão sobre a existência de uma relação de causalidade. Notamos aqui, portanto, uma primeira
assertiva que diverge do que foi feito pelo Superior Tribunal de Justiça. A imputação, em nenhum modo, se confunde com a decisão sobre a relação de causalidade. Eu vou insistir nesse ponto, porque esse ponto é relevante. A imputação não significa outra coisa além da tentativa de delimitar um fato próprio de um acontecimento fortuito. Para ilustrar seu ponto de vista, invoca Lárentz o conhecido exemplo da tormenta. Durante uma trovoada, A envia B a um terreno elevado onde há árvores altas, na esperança de que um raio atinja o que vem a acontecer. Nesse contexto, argumenta Lárentz que, do ponto de vista da compreensão da causalidade própria das ciências naturais, não há nenhuma dúvida de que existe relação de causalidade entre a conduta de A e a morte de B. O finalismo nega isso, como os senhores bem sabem. Contudo, questão distinta é saber se o resultado morte deve ser objetivamente imputado a A como obra dele ou se deve ser visto como consequência fortuita. Essa questão não diz respeito à pura causalidade, mas à imputação. A colocação desse problema conduz à descoberta da natureza teleológica da imputação de um evento. Na sequência, procurou Lárentz sistematizar essa premissa de que a imputação tem natureza teleológica e não se confunde com a relação de causalidade. Para ele, somente a vontade domina o curso causal. Somente para ela existe a possibilidade de transformar eventos em fato próprio. Imputação do fato é a relação de um acontecimento com a vontade. Somente a um portador de vontade, a uma pessoa, pode ser imputado algo. Desse modo, o conceito de imputação apresenta-se intimamente relacionado com o conceito de pessoa. Entretanto, sustenta Lárentz que o conceito de vontade deve ser considerado de uma perspectiva objetiva e não subjetiva. Isso significa que deve ser imputado à pessoa não apenas aquilo que foi conhecido e querido, mas também aquilo que era conhecido e, por isso, pôde ser abarcado por sua vontade, aquilo que poderia ter sido objeto da sua vontade. Em seguida, procura Lárentz explicitar um limite para o juízo de imputação. A ideia reitora aqui não deve ser a de imputar ao sujeito apenas aquilo que foi por ele efetivamente previsto. Lárentz erige a possibilidade de previsão ao plano de princípio da imputação. A possibilidade de domínio de um curso causal pela vontade estende-se até o ponto em que é possível a previsão. Desse modo, ninguém que pôde prever uma consequência poderá falar de acaso, já que as consequências suscetíveis de previsão pelo autor situam-se no campo de sua vontade. Assim, essa possibilidade de previsão justifica a imputação. Hegel, portanto, só conhecia imputações, a possibilidade de imputação em ações dolosas. Lárentz expande essa possibilidade para permitir também a imputação em caso de condutas culposas. Honecker, por sua vez, trouxe esse raciocínio de Lárentz para o âmbito do direito penal. Ele foi professor da Universidade de Göttingen, e ele partiu da ideia da crise da relação de causalidade decorrente do debate entre as teorias da equivalência e teorias da adequação. Observa Honecker que o antagonismo entre a teoria da condição e da adequação já não é mais uma discussão dentro do problema causal, mas diz respeito aos limites do domínio do conceito causal. Para ele, a solução da disputa tradicional em torno da causalidade deve dar-se mediante uma fundamentação científica mais ampla. Ante o avanço da teoria da causalidade adequada, argumenta Honecker que se deve reconhecer que, para o direito penal, importa não apenas a constatação da relação causal em si, mas também o esclarecimento de determinadas exigências da ordem jurídica que correspondem a particularidades da relação entre ação e resultado. A isso se vincula o fato de que, em casos limites em que a teoria deveria provar o seu valor, os partidários da teoria da condição veem necessidade de fazer amplas restrições ao princípio da equivalência dos antecedentes causais. Em especial, nos casos de crimes qualificados pelo resultado, praticamente sem exceção, eles recorrem aos critérios da teoria da adequação. Além disso, na hipótese de um caçador que, por imprudência, acerta um tiro em um auxiliar de caça, que vem a falecer em um incêndio no hospital, sustenta o professor da Universidade de Göttingen que, como a imprudência, segundo a literalidade do texto legal, deve referir-se à causação, o elemento da culpabilidade não garante uma avaliação correta do acontecimento se a causação, como tal, não é submetida a outra apreciação. É justamente essa outra apreciação de natureza normativa que ele vai desenvolver. Para Honecker, a teoria da adequação alcançou um progresso essencial em relação a outras teorias seletivas, como a da condição mais eficiente, condição preponderante, a da condição que suscita a existência do resultado. Todavia, ainda que os partidários da teoria da adequação não tenham passado completamente ao largo deste ponto, foi por eles profundamente desconsiderado que qualquer valoração dentro das condições que produzem o resultado se situa fora da significação exclusivamente ontológica do conceito causal. Essa passagem é de suma relevância.
não se pode perder de vista que a valoração está situada fora da esfera exclusivamente ôntica do conceito causal. O problema da causalidade está resolvido, segundo Honig, quando se constata que a ação foi o pressuposto necessário da produção do resultado. Notem como que isso guarda similitude com o precedente que nós já mencionamos. A assertiva que fizemos acima quanto à existência de relação de causalidade entre a conduta do representante do fundo de investimento e o desabamento que provocou a morte de um funcionário da obra está em sintonia com o pensamento de Honig, na medida que a conduta do paciente deve ser considerada pressuposto da produção do resultado. Não fosse a contratação da empresa para a construção da obra, não teria ocorrido o acidente. Porém, prossegue Honig, com esse juízo sobre a relação fática entre a ação e resultado, não se resolve ainda a questão de se saber também se essa relação também é significativa para a ordem jurídica, o que posiciona o problema no âmbito valorativo. Desse modo, sentencia Honig que ao juízo causal deve-se acrescentar, como juízo ulterior autônomo, o da imputação objetiva, que examina a questão axiológica, a saber, a significação da relação causal para a ordem jurídica, medida segundo parâmetros dados pelo próprio ordenamento. Essas considerações permitem concluir que a teoria da imputação objetiva surgiu para limitar normativamente a relação de causalidade, e não para substituí-la. Essa conclusão deve ser enfatizada ante a existência de propostas que defendem equivocadamente que a imputação substitui a relação de causalidade. A imputação objetiva não tem a pretensão de desempenhar o papel da relação de causalidade. O raciocínio da imputação é complementar a análise causal e tem como escopo limitá-lo. Essa orientação não foi alterada pelas modernas concepções de imputação objetiva, tais como as propostas por Klaus Roxin, Günther Jacobs e Wolfgang Frisch. Se a função da imputação objetiva é limitar normativamente as conexões causais, qual deve ser a função da causalidade na teoria do delito? A compreensão da causalidade na teoria do delito pressupõe a consideração da evolução da responsabilização criminal. Em tempos remotos, vigia a responsabilidade por fato de terceiro, em virtude da qual uma pessoa respondia pelo fato de outras sem que houvesse contribuído causamente para o evento danoso. Ulteriormente, passou-se a responsabilidade objetiva, que tem lugar quando o sujeito responde por um fato próprio, materialmente causado por ele, mas com fundamento tão somente na relação de causalidade entre a conduta e o evento, independentemente de dolo e culpa. A simples causação do dano legitimava a reação punitiva. Da responsabilidade objetiva, evoluiu-se para a responsabilidade subjetiva, de modo que o agente passou a responder apenas em caso de conduta, de fatos por ele causados de forma dolosa ou culposa. Essa evolução demonstra que a causalidade teve como efeito viabilizar a responsabilização apenas pelos fatos próprios. A partir do momento em que a causalidade passou a ser exigida como requisito para a responsabilização criminal, afastou-se a possibilidade de uma pessoa ser responsabilizada por fato de terceiro. É precisamente essa a função da relação de causalidade na teoria do delito: fundamentar a atribuição do resultado ao agente para que ele seja responsabilizado apenas pelas consequências de sua conduta e não pelas consequências da conduta de terceiros. A causalidade não impede a responsabilidade penal objetiva, que ocorre quando há imposição de pena, independentemente de dolo e culpa. Entretanto, essas ideias têm sido alvo de certa confusão pelo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do recurso especial 224.709, realizado em 18 de dezembro de 2013, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, sendo incerta a relação de causalidade entre a conduta do recorrente e o furto do qual foi condenado, não pode ser ele responsabilizado por crime, porque inadmissível no direito penal a culpa presumida ou a responsabilidade objetiva. Notem os senhores que o Superior Tribunal de Justiça aproximou as ideias de causalidade e de responsabilidade penal objetiva, institutos que, como procuramos demonstrar, não guardam relação. Feitas essas considerações introdutórias, podemos avançar e ter contato com o problema objeto da minha conferência. No âmbito do direito penal econômico, tem ensejado grande debate na doutrina estrangeira o problema das decisões tomadas no contexto de um órgão colegiado, tema pouco estudado entre nós. Crimes podem ser cometidos por um único agente, de modo isolado, ou por várias pessoas reunidas.
Essa reunião pode ocorrer no contexto da administração de sociedades empresariais, como muito bem expôs a professora Heloísa Estelita, de forma clara, técnica e didática. No contexto de administração de sociedades empresariais, em que escolhas devem ser feitas para determinar os rumos das empresas. Por vezes, essas escolhas configuram crimes. Nesse quadro, supõe-se que o Conselho de Administração de determinada sociedade empresarial seja formado por 5 membros, e o Estatuto Social preveja que as decisões devem ser tomadas por maioria de votos. Então, esse é o problema sobre o qual nós iremos refletir. Supõe-se ainda que a sociedade seja informada de que um de seus produtos tem causado danos à saúde dos consumidores. O Conselho de Administração reúne-se e delibera a unanimidade de votos continuar a produção e comercialização do produto. Aqui, o nome do órgão de deliberação pouco importa, né? Eu estou me referindo aqui ao Conselho de Administração, mas o que de fato interessa é uma decisão tomada no contexto de um órgão que tem atribuição de decidir, de definir os rumos da sociedade empresarial. Então, a preocupação aqui é a preocupação com a constatação da relação de causalidade. Essa decisão, tomada no contexto de um órgão colegiado, suscita vários problemas para o direito penal, como também já referiu o professor Heloísa Estelita. Dentre eles, um dos quais eu irei me ocupar, é o da constatação da relação de causalidade da conduta de cada um dos membros do Conselho de Administração em relação ao resultado. No exemplo que eu propus, lesão à saúde dos consumidores. Vejamos qual é a solução para esse caso à luz do Código Penal em vigor. O Código Penal disciplina a relação de causalidade em seu artigo 13, que dispõe que considera-se causa o resultado que depende da existência do crime, somente é imputável a quem lhe der causa, considera-se causa a sua omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. O legislador brasileiro adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais, concebida pelo austríaco Julius Glaser e desenvolvida pelo magistrado alemão Maximilian von Bury. Segundo a teoria da equivalência, causa é a condição necessária do resultado, isto é, a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Para ferir se determinada conduta deve ser considerada causa de um resultado, segundo a teoria da equivalência, nós devemos utilizar o procedimento hipotético de eliminação, que foi também desenvolvido por Glaser e não por Thiem, como a doutrina brasileira sustenta de forma equivocada. De acordo com o aludido procedimento, deve-se eliminar mentalmente a conduta que nós estamos investigando e aferir se o resultado desaparece ou se, pelo contrário, permanece. Eliminada a conduta, desaparecido o resultado, a conclusão, de acordo com esse procedimento, é de que a conduta que nós investigamos deve ser considerada causa do resultado. Se eliminarmos a conduta e o resultado permanecer, a conduta não deve ser considerada causa do resultado. Feito esse esclarecimento, apliquemos a teoria da equivalência ao caso antes referido, o da decisão tomada à unanimidade de votos no contexto de um órgão colegiado de uma sociedade empresarial. Se eliminarmos mentalmente o voto de um acionista, a deliberação no sentido da continuidade da produção e comercialização do produto remanesce, e, de igual modo, o resultado lesão à saúde dos consumidores. Logo, segundo o procedimento hipotético de eliminação, o voto do acionista não é causa do resultado. Essa solução é contra-intuitiva, né? Ela não corresponde à nossa compreensão do que vem a ser causa, do que vem a ser relação de causalidade. Já que, como o acionista concorreu para o resultado, em princípio, ele deveria ser considerado, o voto dele deveria ser considerado causa do resultado. O problema, contudo, não é apenas esse. O procedimento hipotético de eliminação pode levar ao absurdo resultado de que a deliberação não teve causa, já que, em última análise, o voto de cada um dos acionistas não seria considerado causa do resultado. As decisões tomadas em órgãos colegiados de sociedades empresariais representam, portanto, um campo problemático de aplicação da teoria da equivalência, para o qual a doutrina brasileira, infelizmente, ainda não atentou. Essa falha da teoria da equivalência é um bom motivo para realizarmos uma reflexão mais detida sobre os seus postulados e sobre a sua aptidão para desempenhar a função que se espera da causalidade na teoria do crime. Nessa linha de raciocínio, se examinarmos com mais acuidade a teoria da equivalência, veremos que a sua fórmula, isto é, procedimento hipotético de eliminação, é inútil e induz a erro. Aqui, professor Luiz, pode parecer um atrevimento da minha parte, né, chegar aqui e sustentar a inutilidade
de um critério que é utilizado pelo legislador brasileiro há décadas, referido pela doutrina de forma praticamente pacífica também há décadas, e chego eu aqui, de repente, e venho sustentar que esse critério é um critério inútil. E, quando eu digo inútil, eu quero dizer, com todas as letras, que não serve para nada, rigorosamente nada. Além de inútil, ou seja, como se não bastasse essa crítica grave, eu ainda estou dizendo que ele pode induzir a erro, ou seja, além de não servir para nada, quando ele é aplicado, ele não pode levar a conclusões equivocadas. Obviamente que esse meu atrevimento precisa ser justificado, né? É o que eu vou tentar fazer aqui na sequência. A inutilidade do método da teoria da equivalência reside justamente no fato de que ele pressupõe aquilo que deveria demonstrar. Na medida em que somente quando já se sabe de antemão se existe relação de causalidade entre o evento investigado e o resultado, o procedimento hipotético de eliminação pode ser aplicado. Um exemplo dado por Klaus Roxin ilustra bem essa crítica. Caso se queira saber se a ingestão do sonífero Contergan durante a gravidez causou a má formação das crianças nascidas em seguida, de nada serve suprimir mentalmente a ingestão do sonífero e perguntar se o resultado desapareceria. A essa pergunta só se pode responder caso se saiba se o sonífero é ou não causa das más formações. Além de ser inútil, o procedimento hipotético de eliminação, como dito, conduz a soluções equivocadas, sobretudo em casos de causalidade múltipla e hipotética. Há causalidade múltipla quando concorrem vários eventos suficientes capazes, por si só, de ensejar a produção do resultado, de determinar a produção do resultado. Assim, se duas pessoas desferem disparos mortais contra a vítima, a aplicação do procedimento hipotético de eliminação conduziria à solução de que a conduta de um dos agentes não é causa do resultado, já que, eliminada mentalmente a conduta, o resultado não desapareceria. O mesmo problema ocorre nos casos de causalidade hipotética, que são aqueles em que um segundo evento está disponível para produzir efeitos da mesma forma, ao mesmo tempo, na hipótese de o primeiro não ocorrer. O mais conhecido exemplo de causalidade hipotética é o caso do carrasco, dado pelo professor Carl Engels, que tem uma obra interessantíssima sobre relação de causalidade que está traduzida para o espanhol. A causalidade como elemento dos tipos penais. O pai da vítima, por vingança, empurra o carrasco e aciona o mecanismo que mata o assassino de seu filho no local e momento em que o carrasco executaria a pena capital aplicada ao condenado. Em casos desses jaez, se eliminarmos mentalmente o antecedente investigado, né, a conduta do pai da vítima, o resultado não desapareceria em razão do segundo evento, o que conduziria à falsa conclusão de que, no exemplo dado, o pai da vítima não causou a morte do assassino de seu filho. Essas situações evidenciam falhas graves da teoria da equivalência. Cientes disso, os defensores da teoria da equivalência formularam vários critérios corretivos. Um primeiro critério corretivo é da necessidade de consideração do resultado em sua forma concreta. Segundo os defensores da teoria da equivalência, o resultado a ser considerado na aferição da causalidade deve ser completamente determinado, concreto. Esse critério costuma ser conjugado com outro, o da desconsideração de cursos causais hipotéticos. Exemplo dessa tentativa de salvar a teoria da equivalência foi dado pelo professor Günther Spendel na sua tese de doutorado. Cito, abre aspas, uma ação é causa quando, sem ela, consideradas unicamente as circunstâncias restantes também efetivamente realizadas, o resultado concreto não teria acontecido. Fecho aspas. Assim, no exemplo do carrasco, deve ser considerado o resultado morte de forma concreta, sem que interfira no exame da causalidade a existência de uma segunda causa disponível para a produção do resultado. Outro critério corretivo proposto pela doutrina é a seguinte fórmula alternativa. Se diversas condições podem ser eliminadas mentalmente de forma alternativa, sem que o resultado desapareça, mas não podem sê-lo de forma cumulativa, cada uma delas é causa do resultado. Embora esses critérios corretivos não tenham sido adotados pelo legislador brasileiro, que se limitou a afirmar que causa a conduta sem a qual o resultado não teria ocorrido, podemos avançar em nossas reflexões para examinar se os critérios corretivos propostos pela doutrina conseguem resolver o problema da relação de causalidade em casos de decisões colegiadas.
O critério da consideração do resultado em sua forma concreta em nada auxilia na solução do problema da aferição da causalidade do voto de um dos membros do Conselho de Administração para o resultado. Não há aqui um defeito na descrição do resultado, suscetível de ser corrigido mediante a consideração do resultado em sua forma concreta. Como se não bastasse a inutilidade do critério para a solução do nosso problema, o critério corretivo padece de falta de precisão e de clareza. Deveria integrar o resultado de homicídio o dado de que a vítima foi atingida lateralmente na cabeça? Se entendermos que sim, por imperativo de coerência com o critério corretivo em exame, deveremos concluir que deve ser considerado causador do homicídio, em sua forma completamente concreta, aquele que, mediante um chamado, ocasionou a rotação da cabeça da vítima, para que ela fosse atingida lateralmente. Além disso, o critério é manipulável e conduz a uma argumentação circular, já que não há nada que impeça a quem aplica o método de incluir na descrição do resultado as próprias supostas causas. Em um caso de crime de dano, a inclusão ou não da pintura do vaso na descrição do resultado seria determinante para considerar a conduta de pintar o vaso causa do resultado. Logo, o critério da consideração do resultado em sua forma concreta não permite constatar com correção a existência de nexo causal no caso de decisões colegiadas. O segundo critério corretivo, que defende a desconsideração de custos causais hipotéticos, também não nos auxilia, já que no caso de decisões colegiadas não há uma causa reserva, pronta para produzir efeitos na hipótese de a primeira não atuar. Além disso, o critério não deixa de ser curioso. Ele postula a aplicação de um procedimento hipotético que opera no plano contrafático, o que, em princípio, não deveria ser relevante para a aferição da causalidade, situada no plano dos fatos, em que custos causais hipotéticos devem ser desconsiderados. Ou seja, o procedimento é hipotético, mas custos causais hipotéticos são irrelevantes. Ele é, ademais, irrealizável. Como a teoria não fornece elementos para saber o que é a causa verdadeira e o que é a causa substituta, não há como excluir a segunda para a aplicação do procedimento. O critério corretivo pressupõe igualmente o conhecimento daquilo a que se propõe investigar. A argumentação torna-se, portanto, circular. Em relação à fórmula alternativa, não é difícil perceber o seu caráter ad hoc, o que é reconhecido até mesmo por quem defende a teoria da equivalência. Ingeborg Pupp, professora emérita da Universidade de Bonn, que não é defensora da teoria da equivalência, muito pelo contrário, é uma das grandes críticas da teoria da equivalência, sustenta que, com essa fórmula adicional, foi abandonado o procedimento hipotético de eliminação, e não mais é clara que relação lógica deve existir entre a causa individual e o resultado, na medida em que eventos que não são causas também podem ser eliminados mentalmente de forma alternativa, sem que deixe de ocorrer o resultado. Por sua vez, todo evento que não é causa pode ser eliminado mentalmente de modo cumulativo com uma causa sem que desapareça o resultado. Ainda segundo Pupp, a fórmula alternativa está em direta contradição com a fórmula da teoria da equivalência, pois pressupõe não apenas que ambas as causas concorrentes não possam ser eliminadas mentalmente de forma cumulativa sem que falte o resultado, mas também que cada uma delas possa ser eliminada mentalmente sem que falte o resultado. Sem esse pressuposto, poder-se-ia descrever como causa qualquer fato que possa ser eliminado mentalmente de modo cumulativo como uma condição necessária. Essa contradição entre as fórmulas somente pode ser resolvida com a consideração de uma meta-regra, que estabelecesse os pressupostos sobre os quais deveria ser aplicada uma fórmula em detrimento da outra, o que tem sido negligenciado pela doutrina majoritária. Comunga desse entendimento Christoph Gnauer, para quem a fórmula alternativa não evita os erros do procedimento hipotético de eliminação. Para a aplicação da fórmula alternativa, argumenta Gnauer que devem ser conhecidos os fatores a serem considerados nas condições do resultado. Somente então é possível saber quais fatores, alternativa e cumulativamente, devem ser eliminados mentalmente. Prova da falibilidade da fórmula alternativa é a possibilidade de sua aplicação conduzir a que abstenções e votos contrários à decisão do Conselho de Administração sejam considerados causa do resultado. Vejam só, abstenções e votos contrários. Reflitamos novamente sobre a deliberação do Conselho de Administração acerca da retirada ou não do mercado de consumo de um produto lesivo à saúde dos usuários. Suponhamos um Conselho de Administração formado por 9 membros, cujas decisões são igualmente tomadas por maioria simples. Dos 9 membros, 7 votam no sentido da continuidade da comercialização do produto. Um vota contra e outro se abstém de votar. Nesse contexto, é possível considerar cada um dos votos
causa do resultado a partir da fórmula alternativa. Recordemos o enunciado da fórmula alternativa. Se diversas condições podem ser eliminadas mentalmente de forma alternativa sem que o resultado desapareça, mas não podem sê-lo de forma cumulativa, cada uma delas é causa do resultado. Assim, se eliminarmos alternativamente os votos, o resultado não desaparece, na medida em que, ainda assim, há maioria de votos no sentido da continuidade da comercialização do produto. Contudo, se eliminarmos cumulativamente os votos, o resultado desaparece. Logo, até mesmo a abstenção e o voto contrário podem ser considerados causa do resultado. Esse resultado equivocado somente poderia ser corrigido no plano da imputação, com a consideração de critérios normativos para afastar a relevância dessas condições. Voto contrário e abstenção para o resultado. Salta aos olhos que a solução a que chega a teoria da equivalência não é adequada. Também não deve ser acolhida a proposta de Claus-Roxin de equiparar o caso das votações colegiadas à hipótese de causalidade cumulativa. O atrevimento só aumenta, né? Estou aqui divergindo ainda do Roxin. Mas na linha daquilo que o professor Luiz Greco defendeu, né? Que as ideias, na verdade, devem ser tidas como provocações para o debate, ulteriores reflexões, né? E, obviamente, argumentos contrários, né? O Roxin, portanto, defende que o caso das votações colegiadas deve ser estudado sob a disciplina da causalidade cumulativa. O que significa causalidade cumulativa? Há causalidade cumulativa quando várias condições independentes uma das outras são isoladamente insuficientes para a produção do resultado, mas acabam por produzi-lo quando realizadas de forma cumulativa, concomitante ou sucessivamente. O exemplo tradicional é o da esposa e da empregada, que, independentemente uma da outra, colocam na comida da vítima, marido e patrão, respectivamente, doses de veneno que, por si só, são insuficientes para matá-lo, mas, somadas, levam ao óbito da vítima. Esse exemplo do envenenamento pode ser resolvido com procedimento hipotético de eliminação. Se eliminarmos a conduta da mulher, desaparece o resultado morte, já que a dose de veneno ministrada pela empregada é insuficiente para matar a vítima. Portanto, a teoria da equivalência resolve esse problema do envenenamento. Entretanto, esse raciocínio não se aplica ao caso das votações em órgãos colegiados, já que, se subtrairmos mentalmente um dos votos, o resultado não deixa de existir no exemplo proposto. Firmes no propósito de salvar a todo custo a teoria da equivalência, seus defensores conceberam outra solução para o problema das decisões colegiadas. Em vez de enfrentar o problema no plano da causalidade, eles viram que estava difícil resolver isso no plano da causalidade, passaram a postular a admissão da coautoria em relação aos membros do Conselho de Administração, ou do órgão colegiado. Assim, cada voto seria considerado uma conduta que, somada à conduta dos demais coautores, ensejou a produção do resultado. Essa solução foi adotada pelo BGH, Tribunal Federativo Alemão equivalente ao nosso STJ, no julgamento do caso do spray para couro, realizado em 6 de julho de 1990. Na ocasião, foi examinada a responsabilidade de dirigentes de sociedades empresariais alemãs pela produção e colocação no mercado de consumo de produtos para sapatos e artigos de couro. Segundo consta do acórdão, a partir do final do outono de 1980, aportaram nas sociedades em questão reclamações de consumidores de que, após o uso dos produtos, passaram a ter dificuldades respiratórias, tosses, náuseas, febres, calafrios e até mesmo edemas pulmonares. As reclamações ensejaram investigações internas que não constataram erros de fabricação dos produtos, apenas que, em um spray, a partir de meados de 1980, foi elevada a concentração de óleo de silicone. Foram feitas alterações na fórmula e os produtos continuaram a ser comercializados. Como as reclamações continuaram, foram consultados toxicólogos, químicos e um médico, sem que tenha sido esclarecida a origem dos problemas. Em maio de 1981, foi realizada uma reunião especial dos dirigentes das sociedades para tratar das lesões aos consumidores, oportunidade em que foi exposta a situação e esclarecido que as investigações até então realizadas não haviam identificado nenhum componente tóxico dos produtos e, por conseguinte, não foi constatada a periculosidade dos produtos, motivo porque não havia razão para um recall desses produtos. Ainda na ocasião, foi proposta a contratação de uma instituição externa para investigar o problema e a realização de alertas sobre a dose de utilização do spray, o que foi aceito pelos dirigentes.
foi decidido por unanimidade que a interrupção das vendas, um recall ou alertas publicitários somente seriam realizados em caso de constatação de erro de fabricação ou de comprovado risco para os consumidores. As reclamações dos consumidores prosseguiram e as investigações ulteriores não detectaram um componente determinado como causador dos danos. Em setembro de 1983, as sociedades foram alvos de intervenções por parte dos órgãos alemães de proteção à saúde, que interromperam as vendas e retiraram os produtos do mercado. Esse é o pano de fundo do nosso caso. O BGH confirmou a condenação dos dirigentes por crimes de lesões corporais culposas e perigosas. Entendeu o Tribunal Federativo Alemão que a relação de causalidade entre a qualidade de um produto e os danos à saúde dos consumidores pode ser corretamente constatada, mesmo quando não resta esclarecida qual substância provocou os danos, mas são descartadas outras substâncias que poderiam ter causado os danos em questão. Ou seja, não conseguiu constatar a relação de causalidade propriamente dita entre a substância, entre o spray e as lesões sofridas pelos consumidores. Mas, como outras hipóteses foram descartadas, por eliminação, o tribunal afirmou a existência de relação de causalidade, que é um raciocínio que foi debatido e criticado pela doutrina. Uns autores apoiaram, defenderam, outros discordaram. Além disso, decidiu-se que, se a colocação de produtos no mercado de consumo por fabricantes e distribuidores gerar perigo de danos à saúde dos consumidores, os fornecedores tornam-se garantidores do impedimento dos danos, o que enseja o dever de retirar os produtos do mercado. Se os dirigentes da sociedade decidem, por unanimidade, não realizar a retirada devida do produto, eles respondem pelas consequências danosas a título de coautores omissivos. No que interessa mais de perto a causalidade, afirmou o BGH que cada dirigente que, apesar de sua competência concorrente, omite dar a contribuição para a devida decisão de retirada do produto, estabelece uma causa para que a medida não ocorra, o que fundamenta a sua responsabilidade. O BGH, que tradicionalmente adota a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ficou em situação difícil para decidir esse caso sem romper com a sua jurisprudência. Como a aplicação da teoria da conditio sine qua non a esse caso conduziria à absolvição de todos os acusados, já que os votos individualmente considerados não foram condições necessárias do resultado, o BGH recorreu a um expediente pouco convencional. Afirmou a causalidade de todos os votos considerados de forma conjunta e, na sequência, fundamentou a imputação do resultado com base na coautoria dos dirigentes, apesar de parte da acusação versar sobre crime culposo. Ou seja, o BGH admitiu coautoria em crimes culposos. Por fim, assentou a relação de causalidade entre a deliberação de não retirar os produtos do mercado e os resultados lesivos aos consumidores. Assim, a conduta conjunta dos dirigentes poderia ser vista como uma condição necessária para a ocorrência dos resultados danosos. Essa engenhosa solução foi criticada pela doutrina. Pope, por exemplo, acusou a fundamentação do BGH de ser circular e equivocada, porque a coautoria é que pressupõe a causalidade. A coautoria que pressupõe a causalidade da contribuição dos agentes, e não o contrário. Exemplo disso, lembra Knauer, é a exigência feita pela doutrina majoritária de que a contribuição do partícipe deve ser causa do resultado. Esse raciocínio deve ser aplicado também aos coautores, que não devem ser punidos caso não prestem contribuição causalmente relevante para o resultado. Além desse óbice, os defensores da solução do problema das decisões colegiadas pela via da coautoria, precisarão enfrentar outros argumentos contrários. Como se sabe, há forte resistência doutrinária que se admita coautoria em crimes omissivos e em crimes culposos. Como se isso não bastasse, salienta Luiz Greco, na obra Problemas de Causalidade e Imputação Objetiva nos Crimes Omissivos Impróprios, a ser publicada em breve, que é difícil entrever fundamento dogmático aceitável para justificar a admissibilidade de coautoria nos crimes culposos, especialmente diante da grave consequência que ela gera. A imputação recíproca, que permite a responsabilização criminal não apenas pelos fatos próprios, mas também por fatos prima facie de terceiros. Como se pode perceber, as diplomáticas tentativas de harmonizar a solução do problema das decisões colegiadas com a teoria da equivalência dos antecedentes causais esbarram em graves dificuldades, algumas delas insuperáveis. Felizmente, é possível descortinar no horizonte dogmático solução mais simples, que não demanda malabarismos argumentativos, petições de princípio ou critérios corretivos casuísticos. A solução encontra-se no próprio plano da causalidade, com a superação da teoria da equivalência.
passo decisivo para a melhor compreensão do fenômeno causal foi dado pelo filósofo australiano John Leslie Mack, criador da teoria Inus, também conhecida como teoria da condição mínima. Resumidamente, a teoria Inus é uma tentativa de compreender e descrever com mais exatidão a causalidade em sua dimensão fenomênica. Em vez de simplesmente afirmar que causa é condição necessária, isto é, condição sem a qual o resultado não teria ocorrido, como faz a teoria da equivalência, Mack procurou aprofundar a compreensão daquilo que ordinariamente queremos dizer quando afirmamos que um antecedente é causa de um resultado. Ele constatou que as noções de necessidade e suficiência são inerentes à explicação causal dos fenômenos. Contudo, era imprescindível identificar se a causalidade resultava da conjugação dessas noções ou se, pelo contrário, se satisfazia com apenas uma delas, e, nessa hipótese, com qual. A ideia de necessidade, de que se vale a teoria da equivalência, não se mostrou apta para, sozinha, abarcar tudo quanto podemos nos referir quando afirmamos que um evento é causa do outro. Há situações, como os casos de causalidade múltipla, em que o antecedente deve ser considerado causa, mesmo quando sem ele o resultado teria ocorrido. Da mesma forma, a ideia de suficiência não parece dar conta de, por si só, abarcar todo o âmbito significativo compreendido pelo vocábulo causalidade. Mack procurou coordenar essas ideias e chegou à conclusão de que causa deve ser compreendida como a parte necessária, mas não suficiente, de uma condição suficiente, mas não necessária. Essa definição assusta pela primeira vez. Eu vou tentar torná-la mais clara, eu sei disso. Em outras palavras, e aqui já começa uma tentativa de esclarecer, de tornar mais fácil essa definição, causa é a componente necessária de uma condição suficiente do resultado. O nome da teoria, como se pode perceber, é um acrônimo formado a partir das letras destacadas. É de fundamental relevância para a compreensão da teoria Inus a consideração de que Mack parte da premissa de que não é verdadeiro que um efeito deve estar conectado somente com uma causa e que cada fenômeno pode ser produzido de uma forma, somente pode ser produzido de uma forma. Há, geralmente, vários modos independentes de produzir o mesmo fenômeno. Esses modos independentes de produzir o resultado decorrem da conjunção de diversos fatores. Essa conjunção de fatores estabelece uma condição suficiente de ocorrência do resultado, isto é, uma condição que, verificada, garante a ocorrência do resultado. Note-se que um determinado antecedente causal não é, nessa ótica, por si só, condição suficiente do resultado. A condição suficiente, como dito, decorre da conjunção de fatores. Assim, embora um fator individualmente considerado não seja, por si só, condição suficiente do resultado, ele pode ser considerado uma parte necessária dessa condição suficiente, porque, sem esse evento, a conjunção de fatores necessária para o advento do resultado não se forma. Para tentar tornar mais claro o que foi dito, podemos simbolizar cada um desses fatores ou antecedentes com letras, A, B, C, por exemplo. De acordo com a teoria Inus, o resultado R decorre da conjunção de fatores, no nosso exemplo, ABC. Assim, toda vez que se verifica a conjunção dos fatores ABC, surge o resultado R. Contudo, não apenas a conjunção dos fatores ABC permite o advento do resultado. Mack sustenta, como dito, que não é verdadeiro que um evento deve estar conectado somente com uma causa e que cada fenômeno somente pode ser produzido de uma forma. Há, geralmente, vários modos independentes de produzir o mesmo fenômeno. Assim, além do resultado R advir da conjugação dos fatores ABC, ele também surge sempre que se verificam as condições D, E, F, por exemplo. Nessa situação, cada conjunção de fatores ABC ou DF representa uma condição suficiente de ocorrência do resultado, isto é, uma condição que garante que o resultado ocorrerá. Entretanto, ABC não deve ser considerado uma conjunção necessária, porque o resultado R também pode decorrer de DF. Nessa linha de raciocínio, cada fator individualmente considerado, A, C, F, por exemplo, não é nem uma condição necessária, nem uma condição suficiente. O fator A não é condição necessária porque o resultado R pode, no nosso exemplo, decorrer da conjunção DF. Também não é condição suficiente porque A não garante a ocorrência do resultado. Assim, A é apenas uma componente necessária de uma condição suficiente do resultado.
Essa teoria, em um primeiro contato, como eu disse, pode parecer difícil, o que, aliás, é uma das críticas endereçadas a ela. Comparado com a teoria da equivalência, não há dúvida de que a aplicação da teoria Enos é mais difícil. A facilidade do emprego do procedimento hipotético de eliminação é uma das grandes razões pelas quais a teoria da equivalência encontrou grande adesão, tanto na doutrina quanto nos tribunais. De outro lado, aferir se uma conduta pode ser considerada componente mínima necessária de uma condição suficiente não é algo tão simples quanto perguntar se o resultado teria ocorrido sem a conduta. Todavia, a dificuldade de uma teoria não pode ser o fator decisivo para a sua aceitação ou rejeição. Em nosso modo de ver, a dificuldade deve ficar relegada a um segundo plano, já que é mais importante saber se a teoria em si é correta e, caso positivo, se chega a melhores resultados do que as teorias rivais. Há quem, como Eric Sampson, acuse a teoria Enos de ser idêntica à teoria da equivalência. O equívoco da crítica é manifesto. As fórmulas das teorias em questão são significativamente distintas. A teoria da condição vale-se de um procedimento mental que não opera no plano da realidade, mas no abstrato, contrafático, já que ela não capta a relação causal diretamente no plano fenomênico. Em vez disso, procura saber se o resultado teria ocorrido sem um antecedente investigado. A teoria Enos, diferentemente, não trabalha com procedimento condicional contrafático. Ela volta a sua atenção para a realidade, para a relação de eventos entre os eventos investigados e busca superar as deficiências da teoria da condição, deficiências, sobretudo, do campo lógico, como eu já procurei demonstrar. Mech analisou o conceito de condição necessária e concluiu que ele é insuficiente para explicar a relação de causalidade entre eventos com todas as suas nuances. Mech procurou, então, lapidar essa noção de causa como condição necessária e conjugou essa ideia com a de condição suficiente até chegar a um conceito que superasse as objeções lógicas que são comumente dirigidas à teoria da equivalência dos antecedentes causais, sobretudo em casos de causalidade múltipla. Nessa linha de raciocínio, pensamos que a teoria Enos, a despeito de ser de manejo mais difícil do que a teoria da equivalência, descreve a relação de causalidade de um modo logicamente correto, o que não se pode dizer da teoria da condição sine qua non, e chega a resultados mais satisfatórios do que a teoria dominante. Joachim Vogel propõe o seguinte exemplo. Se A atira contra o coração da vítima V e, concomitantemente, B dispara contra o cérebro de V, ambos comportamentos constituem componentes necessários de uma condição mínima suficiente para a morte de V, de modo que existem, portanto, duas causas. Ao mesmo resultado, não consegue chegar à teoria da equivalência com seu procedimento hipotético de eliminação, na medida em que, eliminada mentalmente a conduta de A, subsiste a conduta de B a provocar o resultado morte, de modo que a conduta de A não seria considerada causa. Torna-se indispensável aqui lançar mão do método da eliminação global do resultado, de difícil harmonização com os postulados da teoria da equivalência. Outra vantagem da teoria Enos é a sua aplicabilidade a casos de decisões colegiadas, com aptidão para alcançar resultados corretos, o que não se verifica com a teoria da condição sine qua non. Com isso, chegamos à nossa proposta de solução do problema relativo à constatação da relação de causalidade em caso de decisões tomadas em órgãos colegiados. Segundo a teoria Enos, o voto de cada membro do Conselho de Administração, ou de qualquer que seja o órgão colegiado, deve ser considerado um componente necessário de uma condição suficiente do resultado. Que condição suficiente do resultado é essa? Maioria de votos. Um voto, portanto, é uma componente necessária de uma condição suficiente, maioria de votos, para a deliberação. Explico. Cada um dos votos individualmente considerado não é condição nem necessária nem suficiente do resultado. O único voto não é condição necessária do resultado porque a maioria de votos pode ocorrer mesmo sem o voto em análise. Também não é condição suficiente, já que a maioria de votos pressupõe mais de um voto. A condição suficiente do resultado, isto é, a conjugação de fatores que garante a ocorrência do resultado, é a maioria de votos. Um voto, nesse contexto, deve ser considerado uma parte necessária de uma condição suficiente do resultado. Retomemos o nosso exemplo inicial de um conselho de administração de uma sociedade empresarial composto por 5 membros, representado pelas letras A, B, C, D e E. Para as deliberações desse órgão, é necessária a maioria de votos. Assim, existem várias possíveis combinações de votos para que essa maioria seja alcançada, como, por exemplo, ABC, ADE, BCE, etc. Em cada uma dessas configurações, os votos, no sentido da maioria, devem ser considerados parte necessária de uma condição suficiente do resultado. Os votos contrários e as abstenções não integram a condição suficiente do resultado,
de modo que não devem ser considerados causa dele. No cenário de uma votação unânime, é possível considerar condição suficiente do resultado cada uma das várias possíveis configurações de votos, de sorte que um voto individualmente considerado deve ser tido como parte necessária de uma condição suficiente, portanto, causa do resultado. A teoria Enos, portanto, oferece solução para o problema das decisões colegiadas no plano da causalidade, que é, na verdade, o setor da teoria do crime em que o problema efetivamente se apresenta. Ela não transfere o problema para outro setor e compromete a harmonia do sistema, como ocorre com a solução da coautoria, que acaba por provocar um desarranjo sistêmico no caso dos crimes culposos. Além disso, a teoria Enos não incorre em vícios lógicos, não demanda critérios corretivos, nem se divorcia da compreensão filosófica sobre a natureza e a forma de constatação das conexões causais. Por esses e outros motivos, entendemos que a teoria Enos é digna de acolhimento. Eram essas as reflexões que eu gostaria de compartilhar. Eu agradeço a todos pela atenção e paciência. Muito obrigado.